E vamos meditar na palavra do Senhor, conforme Deus colocou no meu coração, antes dele me convidar. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. Evangelho de João, 20, de 19 a 31. Diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Discípulo. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas novamente, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-no no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O título do versículo 30 diz o seguinte: o objetivo deste evangelho. Não sei se no seu está escrito assim, na sua Bíblia. Eu vou ler de novo, versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Eu espero que a leitura lida já tenha falado ao seu coração. Porque este ocorrido, meu lado. Este ocorrido aconteceu, vou dar uma retrospectiva, a gente falou muito antes da Páscoa, a última semana da Páscoa. A angústia de Jesus, os acontecimentos, preguei sobre a entrada triunfal dele em Jerusalém, objetivos daquela entrada, e agora se passaram 7 para 8 dias, foi o domingo. E a gente que experimentou a morte assim na nossa família, não é fácil conviver com a morte do nosso ente querido. Principalmente se for pai e filho, não gosto nem de imaginar se a gente perde um filho. A dor que é de um pai, e a gente vê muitas pessoas se entristecer e se angustiar e cair em depressão. E perdi os meus pais, até hoje eu lembro. O meu pai, na sua morte, a minha mãe eu não presenciei. O meu pai ligou para mim, era num carnaval: Paulo, vem para Mutum, que eu acho que a sua mãe está nos últimos dias. Aí nós tiramos as crianças do acampamento e fomos para Mutum, 15 horas de viagem. E chegando lá, ela se despertou.
ao ouvir a nossa voz, ela tinha Alzheimer, não lembrava de nada, mas ela lembrou da gente. E as lágrimas caíram do olho dela. Mas depois ela, puxa, desculpa, Paulo, eu pensei que ela fosse morrer, e ela agora se animou, pai, não tem problema. Aí a gente voltou na segunda-feira, para não pegar o trânsito da terça, e no meio do caminho, não tinha celular que pegasse no meio do caminho, e ele falou, Paulo, ela faleceu, volte, eu só vim ver que minha mãe tinha morrido quando eu cheguei em casa. E a morte dele foi também, graças a Deus, eu estava desempregado, eu pude assisti-lo durante uma semana, e depois de uma semana ele veio a falecer. Mas isso está em minha mente, e na mente da minha esposa, da minha cunhada, dos pais dela também, e daqueles que perderam seu ente querido, não é fácil conviver. Por que eu quero dizer isto? Durante a semana, após a sua ressurreição, Jesus havia morrido, era tristeza para eles, mas Jesus também havia sido ressurreto. Aquilo que ele havia prometido tinha acontecido. Ele apareceu para Maria Madalena, conforme João 14, 20, de 14 a 17. E eu não vou ler, depois vocês leem lá. Ele apareceu para Madalena, e depois apareceu para as outras mulheres que também foram ao sepulcro. E Jesus apareceu para elas, e falou para elas, vai e corre, conta para os seus discípulos. E elas foram e contaram para Jesus, ou para os seus discípulos. E Jesus parece, conforme nós lemos, aos seus discípulos. Aliás, antes disso, ele aparece para os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Vocês lembram dessa história? É uma história muito bonita, vou só ler 2 versículos que resumem esse acontecimento. E aconteceu, está escrito em Lucas 24, 15 e 16, depois os versículos 30 e 31. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, ao se aproximar-se, ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Estava indo para lá, e Jesus aparece no meio deles. E aconteceu que, estando eles à mesa, no final, os versículos agora 30 e 31, tomando o pão, e abençoou, e partindo-lhe, e os deu. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu diante deles. Esse é um fato muito estranho aos nossos olhos, que Jesus aparece, eles não reconhecem, depois, no partir do pão, eles descobrem que era Jesus, ficaram maravilhados, e Jesus desaparece no meio deles. E eles, assim, todos contentes, voltam para Jerusalém para contar aos discípulos, e é um caso interessante, que em Lucas 24, 34, quando eles contam essa história, os discípulos falam para eles, versículo 34, Lucas 24, 34, dizendo, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. Só que esse relato não está escrito em lugar nenhum. De uma maneira especial, Jesus tinha aparecido para Simão, e não está escrito em lugar nenhum, a não ser depois do mar de Tiríades, que ele aparece aos pescadores lá. E essa é o que aconteceu durante a semana, 7 dias depois. Aí nós lemos o texto agora, onde ele aparece 7 dias antes aos seus discípulos, sem Tomé. Dos versículos 19, do capítulo que nós lemos agora, 19 a 23. Apareceu a eles, eles adentraram naquele local, fecharam as portas, porque eles estavam com medo, conforme o que nós lemos, porque estavam com medo dos judeus. Por que eles estavam com medo? Porque Jesus havia sido morto, enterrado, mesmo sabendo que Jesus havia ressurreto, mas Jesus, de segunda a sábado, não apareceu mais durante esses 8 dias, depois da primeira vez. E ele estava lá atemorizado, continuando talvez a orar, porque Jesus, no texto que nós lemos, ele aparece 8 dias depois, novamente para eles, mas agora com Tomé. E conforme nós lemos, eu destaquei bem que Tomé não acreditou. Foi totalmente incrédulo. Aquele que estava com Jesus durante 3 anos, ensinando dia e noite, vendo os milagres, tinha se prometido que ele ressuscitaria, e ressuscitou, e
pareceu aos discípulos, pareceu às Maria, e agora ele não estava crendo. E, de novo, conforme nós lemos, agora, depois de 8 dias, aparece a eles, conforme nós lemos. Que eu queria destacar nesta noite, sobre o que nós lemos, o que nós podemos pensar juntos. Esta semana se falou muito de morte. Aliás, domingo se falou muito de morte, de Jesus. Mas assim como você ficou abismado, a dedicação que a mídia teve em proclamar a morte do Papa mais do que Jesus. Foram os melhores repórteres para Roma para destacar aquilo que estava sendo mostrado, a santidade do Papa. E eu falei, puxa, o Papa está mais santo que Jesus. Está mais sendo glorificado do que Jesus. Está sendo mais lembrado na sua morte do que Jesus. Eu não sei se vai acontecer isso mais para frente. Mas talvez até santificado mais do que Jesus. E talvez muitos vão interceder ao Francisco mais do que a Jesus. Sendo que o Jesus é o nosso único... Vocês sabem que ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. E nós vemos que algumas denominações têm outros mediadores a não ser Jesus e o Espírito Santo. Mais ninguém. E tem se orado para mediadores, para tentar chegar a Deus, e não vão conseguir, que a palavra fala que Deus não os ouve. Quando há uma intercessão por alguém, a Deus, a não ser por Jesus e o Espírito Santo. Deus não ouve. Se acontece algum milagre, não é através de Deus, se for pela mediação de outro ser, a não ser Jesus e o Espírito Santo. E eu trago para vocês, então, um questionamento. Conforme nós destacamos no texto a vida de Tomé e a sua incredulidade. A incredulidade de Tomé não é diferente conosco, que nós temos a tendência de crer naquilo que nós vemos. Tomé falou, se eu não tocar na mão e do lado dele, eu não creio. A nossa tendência é crer naquilo que nós vemos. E baseado nisso, eu pergunto para você, o que nós precisamos ter para crer em Deus hoje, baseado no texto que nós lemos? Tomé não creu. E eu imagino que os discípulos, ao contar para ele e ver a sua incredulidade, eles devem ter se admirado. Mas Tomé, nós vimos. Tomé, nós ouvimos a sua voz. E mais ainda, Tomé, nós estávamos trancados aqui com medo, porque os judeus mataram a Jesus. E o que impede de nos matar também? Vamos nos esconder. Vamos fugir, nós vamos ser mortos também. Eu não sei, a Bíblia não descreve, se eles já sabiam do suborno que houve aos soldados, para não que contasse que Jesus tinha sido ressurreto, mas sim os seus discípulos haviam roubado o seu corpo e haviam escondido e fugido com ele. Subornaram aos guardas para que não falasse a verdade, porque se soubesse que Jesus havia sido ressurreto, ia crer mais nele ainda, e eles ficariam para trás, porque era a denominação da época, o judaísmo. E eles falaram isso para Tomé, e Tomé mesmo assim não creram. Nós olhamos um pouco para trás, quando Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, e demorou muito, e o povo começou a clamar para Arão, cadê Moisés? Moisés esqueceu da gente, Deus menos ainda, mais ainda, né? Então faça alguma coisa, queremos um Deus para adorar. E foram lá e fizeram um bezerro de ouro para adorar. E desde se esperar em Deus, desde adorar a Deus, preferiram adorar um objeto feito por mão de homem. E hoje em dia é a mesma coisa. Está escrito de Gênesis e Apocalipse que nós não devemos adorar imagem de escultura feita por homem. E, infelizmente, temos visto, pregado isso, e as pessoas, com toda a sinceridade de coração, porque é uma denominação considerada a mais antiga,
e as suas tradições têm se passado de séculos a séculos, e as pessoas, ao lerem a Bíblia, descobrem que não é, deveria ler e descobrir que não é isso, e muitos, graças a Deus, leem e descobrem isso, que a nossa adoração tem que ser a Deus, e nós não devemos adorar outro ser, a não ser o Deus invisível, mas que se faz presente, assim como Jesus fez. As impossibilidades não fez que ele adentrasse naquele local de medo, de fuga, e tivesse contato com aqueles discípulos incrédulos e com medo e pavor. Então, eu vou destacar, assim como eles também, nós precisamos acreditar em Deus. O que eu preciso para aceitar a palavra, eu preciso, primeiro, conhecer a presença real de Jesus. Eles estavam lá, Jesus adentrou, e a falta de fé e o medo, a incredulidade, não foi suficiente para que Jesus adentrasse naquele recinto. Então, o que nós precisamos hoje também é reconhecer a presença de Jesus. Conforme eu disse, a nossa tendência é crer naquilo que vê, mas Jesus prometeu aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. E essa promessa é para nós também hoje, e Ele está presente. Você não precisa palpar, é crer na promessa dEle, na convicção que Ele está aqui. E Ele pode adentrar nas nossas vidas, mesmo com as nossas dificuldades humanas que nós temos. Medo, incredulidade, pavor e outras coisas mais que impedem que Jesus adentre no recinto que nós estamos. Jesus, hoje também, Ele pode entrar num ambiente onde nós estamos. Nós precisamos crer na presença de Deus. Eu peço para você e para mim também que a gente pare de olhar para as dificuldades. Talvez seja a doença, talvez seja a ansiedade, talvez seja a tristeza, mas não ponha isso em total evidência somente na sua vida, mas também crê na possibilidade que Jesus pode adentrar nas suas dificuldades, na sua vida e mudar essa circunstância. A outra coisa que nós precisamos ouvir e aceitar a palavra de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus disse àqueles discípulos, disse-lhes, os versículos 21 e 22, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. A palavra de Jesus, ela traz paz às nossas vidas. E qual é a palavra de Jesus para nós hoje? A Bíblia. Se a gente não tiver a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a expressão viva da palavra do Senhor nas nossas vidas, nós não vamos ter paz, nós não vamos cumprir a nossa missão. Porque a missão, o Éder, a intenção dele hoje de ser um culto de missão. E Jesus estava preparando esses discípulos para ser um missionário, porque ele ia ser assunto ao céu, iria mandar o Espírito Santo, e ali eles já experimentaram o poder do Espírito Santo, que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e depois eles teve uma experiência maior ainda, conforme relato em Atos 1 e 2. Mas o que nós precisamos é crer na palavra de Jesus, e Ele diz, paz seja convosco. Não importa o problema que nós temos hoje, Jesus está falando para nós também hoje, paz seja contigo, creia, espere e confie nele, que ele vai adentrar a sua vida e resolver o seu problema. Não aceite outra palavra, a não ser a palavra de Deus, para que ela possa proporcionar paz e relacionamento seu com a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. E terceiro, eu não prego 1 hora, não consigo. O terceiro, o que nós precisamos para crer em Deus hoje? Eu preciso vencer a incredulidade com obediência. Eu preciso vencer a minha incredulidade com obediência, assim como Jesus falou para Tomé, versículo 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois os outros discípulos vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé exigiu provas para crer, como nós queremos hoje. A gente vê, infelizmente, às vezes, Deus, por que acontece tanto isso? Para que eles possam arrebanhar tantas gentes. As pessoas estão hoje com igrejas lotadas, porque eles pregam cura. Todo mundo quer ser curado. Também quero ser curado. O meu ente querido precisa ser curado, o nosso irmão precisa ser curado, mas isso não é suficiente para você, não pode ser só isso para você crer. E as pessoas querem apalpar as coisas, do contrário, eu não creio. Hoje, com o advento da tecnologia, o nosso celular, você manda em tudo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu compro aquilo, vem tudo em suas mãos, na porta da sua casa. E com a nossa fé, nós queremos isso também. Nós queremos apalpar as coisas para a gente crer. E Jesus está ensinando, não, você tem que crer mesmo que você não vê, mas foi promessa dele. Nós estamos hoje em abril de 2025. As promessas de Deus, conforme Deus permitiu que fosse escrito na palavra de Deus, foi relatada há 4.000 anos antes de Cristo, e foi comprovado. Ele nasceu e ressuscitou. Hoje já se faz 2025 anos. Ele prometeu que vai voltar, e não tenha dúvida, ele vai voltar. Creia na palavra de Deus, e ela não falhará. Não precisa você apalpar as coisas para crer. O Espírito de Deus está aqui, Deus se faz presente aqui. E João, crer não é ter todas as respostas, é confiar em quem é Jesus. Crer não é ter todas as respostas. Às vezes a gente prega, não, entrega para Deus que você vai ter a resposta que você quer. Não é bem assim. Às vezes a resposta não é conforme você quer, é conforme Deus quer. Às vezes a resposta não é do seu jeito, mas creia que Deus está no controle. E, para terminar, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, salvação vem de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A fé que salva é a fé que decide obedecer a Jesus, mas sem ver tudo claramente. Os discípulos estavam um prazo de 8 dias, estavam incrédulos, porque eles não viram mais, Jesus apareceu e sumiu. E Jesus teve que aparecer de novo e falar para eles, estou aqui ainda, eu vou para o céu, mas vocês serão os meus missionários. E vocês precisam continuar a pregar isso. Vocês precisam continuar a pregar a minha volta agora, e quando eu vier, eu não verei mais como Salvador, eu virei mais só como juiz, farei o julgamento junto com o Pai e com todos nós. Então, fé é acreditar naquilo que você não vê, conforme Hebreus 11:1. Que jeito que você está crendo hoje é a pergunta. Da forma de Tomé, você precisa ver para crer, ou crer na promessa de Jesus, que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso mediador, aquele que nos salva. Creia hoje e entrega a sua vida totalmente ao Senhor, porque assim como Ele prometeu e deu aos seus discípulos a companhia que também é nossa, o Espírito Santo, que nos garante, que nos dá a certeza que Deus está aqui. Por isso nós estamos orando, por isso nós estamos glorificando, porque Ele faz presente. Mas não basta só isso. Se você não sente, procure mais santificação, ou talvez você não tenha o Senhor Jesus ainda. Peça para Ele quebrar essa barreira que está dentro do seu coração, a incredulidade. O medo de assumir uma postura de crente. Não, crente, todo mundo fala mal de crente. Não tenha vergonha, Jesus não teve vergonha de morrer por nós. Então, é a única maneira pelo qual nós possamos ser salvos, é Jesus,
não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha, mas tenha coragem de servi-lo. Creia hoje, entregue a sua vida a Ele e que nada possa impossibilitá-lo de você crer nele e ser salvo agora e para todo sempre. Essa é a minha mensagem. Amém?